Muito bem, pessoal. Nós vamos dar continuidade, ao estudo do Evangelho de Mateus, tá? Na visão espírita. Nós estamos utilizando o livro de Haroldo Dutra Dias, tradução dele, do Novo Testamento, que é esse aqui. Deve estar chegando em breve para quem quiser adquirir, O meu pai, acho que o Fernando, fizeram um pedido aí grande, pai? Então vai estar disponível para todos poderem acompanhar. A gente vai colocando todo o texto aqui, Então ninguém perde nada. Mas às vezes quem quiser trazer o livro e manusear, é interessante ter esse contato também, Às vezes em casa, ler antes de vir para cá, já sabendo mais ou menos do que nós vamos estudar, é bem interessante, tá? Nós estamos começando com o Evangelho de Mateus, e nós estamos no capítulo 5, tá? E hoje nós vamos falar sobre o tópico, como está separado didaticamente no Novo Testamento do Haroldo, a lei, a justiça e o reino, Inclusive, quem quiser perguntar alguma coisa, acrescentar, lembrar de alguma coisa que a gente esteja esquecendo, porque é um estudo bastante interativo, todos podem participar. O Rafael está com o microfone lá atrás, então quem quiser perguntar, interagir, é só levantar a mãozinha que o Rafael já leva o microfone para vocês. Porque nós estamos transmitindo online, é tudo gravado, então a participação de vocês também é importante, tá? Até para os nossos companheiros na internet acompanharem o nosso raciocínio. Então vamos lá, vamos iniciar esse tópico aqui então. Continua, no capítulo 5, versículo 17, quando Jesus diz: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir." Uma primeira reflexão que a gente pode fazer Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através do Chico Xavier, um livro maravilhoso, inclusive, em que ele fala da evolução no planeta, evolução biológica, evolução social, as civilizações que já ocuparam o planeta, um livro muito bom. E ele fala assim, quando ele aborda a relação do Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento? É Moisés, começando do Gênesis, Números, tal, vários livros que compõem ali o começo da Bíblia, e também os profetas, os vários profetas que compõem a tradição judaica, a tradição dos hebreus, que foi tão importante, Até hoje nós temos essa herança importante do Antigo Testamento, Tem pessoas que desconsideram o Antigo Testamento, em absoluto, e nós não podemos fazer isso, O próprio Emmanuel fala que existem relações, ele diz isso no A Caminho da Luz, existem relações muito profundas entre o Novo Testamento, que seria os Evangelhos, depois os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso, e por fim o Apocalipse de João. Esse é o Novo Testamento. Então existe uma correlação muito profunda entre o Antigo Testamento e o Novo. Emmanuel fala, e que nós precisamos entender essas conexões. O próprio Jesus, ele não se cansou de fazer citações do Antigo Testamento. Até porque a vinda dele foi antecipada, foi prevista por vários profetas. Então, de vez em quando, ele fazia alguma coisa para citar o Antigo Testamento e dizer, aquilo que foi dito lá atrás é o que está acontecendo agora. Então, eu poderia citar aqui vários momentos, senão a gente vai ficar repetindo, Mas só para dizer, então, que Jesus não veio destruir a lei contida no Antigo Testamento, de Moisés, os 10 mandamentos. Veja bem, a nossa justiça hoje até agora tem uma influência muito forte dos 10 mandamentos, Não matar, não roubar, não cometer adultério e tal. Até hoje nós temos, a nossa lei é composta por essa base,
entre outras coisas, tá? Então Jesus não veio destruir, ele veio fazer com que se cumprisse a lei. Porque na verdade muita coisa que já fora dita no Antigo Testamento, Jesus relembrou. Ele disse outras coisas mais, mas ele relembrou, né? Então, talvez a princípio, ele foi tido como um revolucionário, uma pessoa que veio para destruir tudo que os hebreus estavam fazendo, e não era assim. É que ele por vezes, ele batia de frente com os chefes do judaísmo, justamente porque eles pregavam uma coisa e estavam fazendo outra, cultivando uma atitude hipócrita. Então, o que ele mais enfrentou, bateu de frente, foi contra o farisaísmo, que eram os chefes do judaísmo, né? E justamente pela atitude hipócrita, né? Então, eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la, né? Pois amém vos digo, que até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize, né? Então, olha a importância, né? Só um pouquinho. Você quer falar? Fala, Nécia. Voltando a outra, pai. Uhum. A gente tem que lembrar que na época de Moisés era usada a força e o medo, né? Para convencer as pessoas de que existia um Deus e que aquelas leis precisavam ser cumpridas. Certo. E Jesus veio mostrar que se podia fazer a mesma coisa, mas com amor. É verdade. Né? Era a substituição de uma energia. O Deus muitas vezes até vingativo, punitivo, né, do Antigo Testamento, né, em alguns momentos, né, substituído pelo Deus Pai, né, que Jesus veio trazer, né. Se um filho pede um pão, a gente não dá uma pedra. Se pede um peixe, a gente não dá uma serpente, né. Quanto mais nos dará o Pai Celestial, né. Quer dizer, a ideia do Deus Pai, né, Anete? Que é o amor, né, surgindo nas nossas instituições, né, no nosso comportamento e tal, verdade, né? Pois amém vos digo que até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. O Haroldo até coloca uma nota, né, explicativa do iota, né? E ele diz assim: menor letra do alfabeto grego, que corresponde ao Yud do alfabeto hebraico. Como a gente conhece nem grego nem hebraico, nós vamos ficar com a explicação dele, só querendo dizer, né, que até os pequenos detalhes da lei, né, os detalhes importantes, porque a nossa vida é feita de detalhes, né, e esses detalhes, o conjunto desses detalhes aí acaba dando a grande caracterização da nossa vida, ou positiva ou negativa, né? Nossa vida não é de grandes coisas, é de pequenas coisas. Só que se a gente não valoriza as pequenas coisas, a gente acaba tropeçando nelas, né? Então, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize, né? Então, assim, demonstrando que... Você ia falar alguma coisa, pai? Não, na tradução do Haroldo, ele sempre usa o amém vos digo. Ele preferiu usar esse termo, né? Ele até coloca uma explicação aqui. Deixa eu pegar rapidinho para vocês, pessoal. Isso eu acho aqui. Isso aqui é o 5:18, né? Peraí. Tá. Amém. Eu até esqueci de colocar aqui, né? É que ele repete várias vezes, eu já falei isso em várias oportunidades, mas ele diz assim: amém, transliteração do vocábulo hebraico. Aí tem umas letras que não dá nem para entender. Trata-se de um adjetivo verbal, ser firme, ser confiável. O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula adverbial, para expressar asserção, concordância, confirmação. Né? Realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja, como a gente está acostumado a ver, né?
Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta, sem tradução. Então, é um termo de afirmação, né? De confirmação. Tá? Então, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Né? Afirmando a importância da lei, né? Até em alguns detalhes, né, do que está contido no Antigo Testamento, que mesmo as revoluções do planeta, as mudanças de eixo, como a gente está vendo acontecer, tudo isso pode acontecer. Mas o que está escrito, o que é importante, até determinados detalhes da lei, não vai passar. Pode mudar muita coisa na nossa vida, mas o que é certo e o que foi dito não vai passar. Vai continuar servindo para nós como referencial. Né? É lógico, nós vamos ler o Antigo Testamento, nós temos que fazer não podemos ser literalistas, nós temos que também estudar o simbolismo do Antigo Testamento, temos que estudar os códigos que os hebreus colocaram no Antigo Testamento. Emmanuel até chama atenção para a ciência secreta dos judeus. E ele fala, olha, o Antigo Testamento está repleto de códigos da ciência secreta dos judeus. Muita gente estuda isso na Kabbalah, né? Então acaba entendendo melhor certos códigos do Antigo Testamento. Não tem sido propriamente objeto nosso de estudo no Espiritismo, né? A gente tem se detido mais no Novo Testamento. Mas é interessante como aquisição de conhecimento para todos nós, tá? A gente não perde nada com isso, né? E o traço da lei, né? Traço, chifre, né? Ponta, extremidade, ponto, traço, parte diminuta. Né? A ideia de pequenos detalhes da lei que não vão se perder ao longo do tempo. Né? Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Interessante aqui que Jesus já dá até uma ideia de hierarquia no plano espiritual. O Espiritismo, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a gente vê as classes dos espíritos. Allan Kardec estuda as diferentes classes dos espíritos. Se vocês forem lá no Livro dos Espíritos, vocês vão entender. E Jesus dá aqui uma ideia de hierarquia no plano espiritual. Se nós obtivermos essas informações, estudarmos, aprendermos, termos os bons exemplos das pessoas e nós não praticarmos, e pelo nosso mau exemplo, nós ainda ensinarmos os outros de forma negativa, nós seremos chamados mínimos ou menores no reino dos céus. É o que acontece, né? A gente vê nas reuniões mediúnicas os espíritos que faliram na existência atual, na última vivência deles, chegam no plano espiritual em estado de falência espiritual. Porque morreram de overdose, porque se entregaram demasiadamente ao alcoolismo, porque se entregaram demasiadamente à ganância, à ociosidade, à intemperança, à agressividade. E muitas vezes, por uma fração de segundos, minutos, às vezes perderam a vida, às vezes numa disputa no trânsito. Quantas pessoas hoje acabam brigando no trânsito, e um saca uma arma, o outro acaba matando. Então, muitas vezes, esses espíritos chegam no plano espiritual em estado de falência. E a gente encontra muitos deles nas reuniões mediúnicas. E aí a gente vai conversando, tentando ajudá-los no reerguimento que eles precisam. Então eles chegam no plano espiritual no estado menor, no estado de evolução mais precário. André Luiz, na verdade, Ulisses, no livro Nosso Lar, ele fala assim: no umbral, nas regiões mais próximas do planeta, a gente encontra tudo que não tem serventia para a vida superior. É como se fosse um filtro. Ali para tudo que não tem serventia para a vida superior.
ódios, ressentimentos, mágoas, vinganças, medos, ansiedades, né? Disputas, tudo que não serve para ali, né? E ele fala assim: frequentemente nós encontramos os milionários das sensações físicas. Veja bem, não é nem milionários do dinheiro, é os milionários das sensações físicas convertidos em mendigos da alma. Né? Então, quando a gente se apega demasiadamente ao campo sensório, ao imediatismo, aos prazeres dissolutos, vamos dizer assim, a gente para ali. Né? Porque, diz o Lísias, né? Mesmo diante da certeza matemática da morte, porque, gente, uma certeza que nós temos é que todos vamos morrer. Essa é uma certeza matemática. Nós não sabemos como, nem onde, nem quando, mas sabemos que vamos. Quer dizer, nem mesmo diante da certeza matemática da morte que todos temos, não se animaram a fazer o câmbio da riqueza que tinham na terra para a riqueza espiritual. Olha que interessante, né? Porque quando a gente vai para um país diferente, a gente tem que fazer o câmbio e trocar o real pela libra, pelo peso, não é? Quando a gente vai para outro país, que é o plano espiritual, a gente tem que ir fazendo durante a vida, tem que ir fazendo o câmbio. Transformar das riquezas que a gente usufrui, riqueza da família, tem gente que não tem família. Riqueza do trabalho, tem gente que não tem trabalho. Riqueza da saúde, tem pessoas que não estão com saúde. Então são recursos que a gente usufrui, amizade, conhecimento, não é? A gente vive numa região abençoada, né? E a gente tem que transformar isso em bens da alma, fazer o câmbio, né? Trocar a moeda para os recursos espirituais. Se a gente não fizer isso, a gente chega lá como mendigos da alma, suplicando a misericórdia divina, né? Então, a importância da gente conhecer, mas da gente praticar, né? Para passar também para os outros, para a família, alguma coisa melhor, né? Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né? Então, se a vossa justiça, se o nosso modo de entender, se o nosso modo de viver, se o nosso modo de enxergar a vida e viver a vida, né, o nosso senso de justiça, de equanimidade, né, se não for maior do que a dos escribas e fariseus, que eram os responsáveis ali pelo conduzimento do judaísmo, né, dos mais importantes ali, de modo algum entraremos no reino dos céus. E aí, reino dos céus, nós temos que entender aqui, não propriamente que a gente não vai entrar na vida espiritual, nós não vamos entrar na vida espiritual superior. É assim que a gente deve entender aqui o reino dos céus, né? Porque entrar na vida espiritual todos vamos, não vai ter jeito, nós vamos, né? Desencarnou aqui, já está na vida espiritual. Agora, uma coisa é a gente viver nas regiões mais obscuras, outra coisa é a gente viver nas regiões mais iluminadas, né? E aqui, pessoal, não vai nenhuma ideia de inferno eterno, né? Não tem essa visão dentro do espiritismo, tá? Até um dos mentores do André Luiz falava assim: antigamente a gente acreditava num céu fácil de conquistar e num inferno difícil de nos regenerar. Difícil de nos regenerar porque a gente vai ficar a eternidade inteira lá, né? Quer dizer, não regenera nunca, né? Então isso não existe, né? Seria o atestado de falência de Deus, né? Falar, construir deu errado lá, o Alexandre deu errado, vai ter que ficar no inferno. Né? E Deus, será que alguma coisa que Deus faz vai dar errado? Se Ele colocou a presença dEle, a lei dEle em tudo que existe, desde as mínimas partículas até as coisas maiores na vida, será que alguma coisa vai dar errado? Nenhum de nós vai dar errado. Nem que a gente queira. Você pode pegar o maior criminoso da história, a pessoa mais comprometida, vai evoluir, está evoluindo. Às vezes até já está melhor do que a gente.
A gente fica às vezes malhando alguém da história aí, né, que foi considerado um criminoso, tá? Às vezes o espírito já se regenerou e já está muito na frente da gente já. E a gente ainda está lá, né, falando da pessoa. Isso acontece frequentemente, né? Então, nós temos que fazer, pessoal, algo mais do que as pessoas estão fazendo. É preciso que a gente faça algo mais. Porque, veja bem, hoje nós temos que traduzir isso para a sociedade em geral. Ora, tem pessoas que conhecem o Espiritismo, tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que se afeiçoam ao cristianismo ou não, que leem a Bíblia, que leem outros livros ou não leem. Tem pessoas que têm faculdade, outros não têm. Tem um entendimento mais preciso de algumas coisas, outros não têm. Mas o fato é que se a gente tiver uma informação mais precisa, um conhecimento mais profundo, e nós não praticarmos, e não fizermos algo diferente também, nós não estaremos fazendo mais do que os escribas e os fariseus. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Inclusive dizem os espíritos que para a espiritualidade, o conhecimento do Evangelho é muito maior responsabilidade do que o conhecimento acadêmico. O fato de eu ter administração, ou de eu ter medicina, ou de eu ter psicologia, ou qualquer outra formação, é muito menor a minha responsabilidade do que nós estudarmos aqui o Evangelho. Tem gente que já não aparece aqui semana que vem, né? Tô brincando, né? É maior responsabilidade, mas também é maior a condição que a gente tem de resolver os problemas, né? Então, tem gente que fala assim, ai não, quanto mais eu aprendo Espiritismo, parece que mais minha consciência me cobra, né? Acho que eu não vou mais não, porque... Gente, mas cobra porque a gente está adquirindo discernimento, né? E é bom a gente adquirir discernimento, né? E aí, Emmanuel, ele... deixa eu terminar aqui. Não, isso aqui... Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Eu acho que eu repeti de forma errada aqui, tá? Tá, ok. Aí entra uma abordagem do Emmanuel, né? Porque o Emmanuel fez muitas reflexões dos evangelhos, tá? Então, frequentemente a gente cita ele, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 161, né, ele fala a respeito desse versículo aqui, ó. O 20. Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus, tá? Ele vai fazer uma abordagem sobre esse versículo aqui. Aí ele diz assim, olha, os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade, diz Emmanuel. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé. Quer dizer, Emmanuel está dizendo que os escribas e fariseus, eles seguiam aquele formalismo da lei. As regras que eles estabeleciam para a vivência deles na época, eles seguiam. Tá? Jejuavam, pagavam os impostos, até porque os judeus estavam sitiados ali por Roma, né, pelos romanos. Então os romanos elegiam cobradores de impostos entre os próprios judeus. Eles pegavam os próprios judeus e falavam, você vai cobrar dos seus irmãos aí. O que eles produzirem, parte é nossa. Então eles tinham um ódio danado da cobrança dos impostos, né? Só naquela época. Hoje a gente adora pagar imposto. Né? A gente paga com gosto, né, Henrique? Paga com gosto, tudo certinho e tal. Mas na época eles não gostavam disso, né? E os escribas e fariseus pagavam seus impostos, mesmo achando ruim, mas pagavam, né? Não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Que nem a gente, né? Chega em casa, a gente quer dar o melhor para os nossos familiares, a gente quer, né, dar mais conforto e tal. Eles também faziam isso. Entretanto, para o emissário celeste,
a justiça deles deixava a desejar. Para Jesus, o modo como eles viviam deixava a desejar. Por que será? Se eles aparentemente faziam tudo o que era necessário, né? Por que deixava a desejar? Adoravam o eterno Pai. Porque os judeus, eles cultuavam o Deus único. Nós temos por herança essa crença. Na época, muitos acreditavam no politeísmo, nos vários deuses. Os gregos, os romanos, tinham vários deuses, né? A gente vê a mitologia grega, por exemplo, cheia de deuses, né? Mas os judeus cultivavam Deus único, né? Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. A pessoa que cometia o menor deslize lá, o pessoal estava apedrejando, estava açoitando. A mulher adúltera, né, supostamente adúltera, porque é uma outra história isso aí, né? Ela supostamente teria sido pega em adultério, e o pessoal ia apedrejar ela. Aí Jesus perguntaram para ele, né? E aí, o que a gente faz? Nos apedrejamos ou não? Aí Jesus falou, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Né? Então, não vacilavam em humilhar o irmão infeliz, que errou ou que supostamente tem errado. Gente, a pessoa que aparecia com lepra ou hanseníase na época, ela perdia os direitos de cidadão. Era absolutamente excluído. Tinha que morar lá no Vale dos Leprosos. Olha, gente, que coisa, né? Então, era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus. Eu acho que não era só lepra, não. De repente, uma psoríase, né? Hoje a gente sabe das diferenças entre algumas doenças, mas vai saber na época. A pessoa deu uma alergia nela lá, o povo já, opa, o negócio não está bem aqui, né? Já expulsa a pessoa, né? Por falta de conhecimento, por falta de uma medicina avançada, né? Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam expondo o coração. Né? Não tem aquele lance que Jesus conta a respeito da prece, que tinha um, né, que levantava, né, a cabeça para orar e tal, e falava, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem aquele pobre coitado lá, né, Pai? Né? Obrigado porque eu não sou que nem aquela pessoa que está ali, então, na prece que fazia, uma prece cheia de orgulho, né? E o outro que estava ali fazendo a sua prece, mal conseguia levantar a cabeça e batia no peito e dizia, Pai, né, me perdoa porque eu sou um pecador. Né? Então a gente repetir fórmulas verbais e a gente se inflamar na prece, então, muitas vezes isso não representa o que nós realmente necessitamos. Frequentemente o que realmente necessitamos é de utilizarmos a prece como autoconhecimento, né? Explorarmos o nosso coração, entendermos mais profundamente a nós mesmos, né? E nesse estado de sinceridade, nós nos sintonizarmos mais com a grandeza divina, né? E com a fonte de amor que é Deus, né? Então repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Né? Então, o rigor da lei. Os judeus seguiam muito o rigor da lei. Muitas vezes nós também hoje ficamos no rigor da lei. Às vezes dentro do espiritismo, às vezes dentro da família, né? Como que nós temos conseguido perdoar, até mesmo no sacrifício que seja para nós esse perdão? Não é? Porque o perdoar, frequentemente, tem a ver com nós sermos capazes de renunciar a certos pontos de vista, porque você sabe no que você acredita, e às vezes a pessoa está batendo num ponto e dizendo que você está errado,
E às vezes você tem que, ok, tudo bem, né? Tudo bem, vamos conviver bem, mesmo com as diferenças. Você pensa diferente, você acha que eu estou errado, talvez eu ache que você está errado, mas vamos nos perdoar, né? E vamos seguir juntos, né? Fazendo algum sacrifício, né? Será que nós temos conseguido fazer isso, né? Utilizar da humildade, né? Raciocinavam perfeitamente no quadro dos seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Né? Gente, nós raciocinamos muito bem dentro dos nossos interesses. A gente tenta se cercar de todas as garantias, de todas as defesas possíveis e imagináveis para a gente não ter prejuízos, para a gente não sair lesado. A gente coloca até os deveres de fraternidade em segundo lugar, mediante o nosso raciocínio em torno dos nossos interesses, não é, pessoal? Frequentemente a gente, né? Então, enquanto está confortável para a gente, enquanto nós estamos nos protegendo, nos garantindo, está ótimo. A gente raciocina dessa forma, né? Mas será que a gente é capaz de passar por cima de certos interesses para garantir a verdadeira fraternidade? Né? Até correr certos riscos. Hoje a nossa estrutura é a estrutura da desconfiança, do medo, da desconfiança, né? A gente parte da desconfiança. Então vamos nos proteger, porque vai que não sei o quê. Não é assim? Então a gente tenta se proteger de toda forma. Mas será que a gente teria capacidade de passar por cima das desconfianças, dos medos, e exercitarmos a legítima fraternidade, colocar a fraternidade antes das nossas desconfianças e dos nossos medos? Paulo de Tarso fala assim: por que não sofreis vós outros o dano, a perda? Opa, aí não, né? Olha que interessante, Paulo de Tarso fala assim: por que não sofreis vós outros o dano, a perda? Gente, a gente só quer ganhar, não é? A gente só quer ganhar, só quer ganhar. E se a gente corre o risco de perder, opa, já toma cuidado. Mas por que nós não podemos sofrer o dano, a perda? Por que nós temos que ganhar sempre? E olha que frequentemente o dano e a perda que nós venhamos a ter, às vezes sermos lesados numa questão de um carro, uma questão de uma casa, questão de um salário, alguma coisa assim. Às vezes o que a gente chama de perda ou dano que a gente venha a sofrer, ainda assim é o pagamento de certas dívidas que a gente deve aos outros. E a gente ainda tenta se proteger. Né? Vocês entendem isso, pessoal? Diante da reencarnação, diante da lei de causa e efeito, frequentemente, esses danos, essas perdas que a gente tem, nada mais são do que o pagar certas pessoas que vêm nos cobrar. Só que não vem cobrar assim: Alexandre, ó, eu lembro de você da reencarnação passada, eu sei que você está devendo para mim milão. É muito pouco provável, né, que alguém vai lembrar do passado. Mas esses cobradores, eles vêm de outras formas. E a cobrança também é de outra forma. Às vezes vem cobrar em forma de paciência da gente, vem cobrar em tolerância, vem cobrar às vezes em recurso financeiro, vem cobrar, né? E às vezes é no trabalho, na família, né? Ou bate a nossa porta, né, pedindo alguma coisa. Frequentemente são pessoas que vêm ainda nos cobrar de algo que a gente deve a elas, né? Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na Terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Quer dizer, a gente não veio como cristão para ficarmos presos a nós mesmos, à casinha da nossa personalidade individual, mas para enxergarmos o bem de todos, não apenas o bem nosso, mas o bem coletivo, né? Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que só
que sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim, na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Quer dizer, a gente busca o reino dos céus fora, mas ele começa dentro de nós. E para nós alcançarmos o reino dos céus, nós não conseguiremos se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Porque se nós, dentro de nós, não estiver a palavra sacrifício, palavra renúncia, palavra perdão, na nossa consciência, nos apaziguando, porque estamos praticando isso, não haverá paz dentro de nós. Não significa que as pessoas não vão nos deixar em paz. Nós mesmos é que não nos deixamos em paz. Porque a gente acaba transformando problemas corriqueiros em graves problemas de não aceitação dentro de nós, de intolerância, não é? De impaciência, né? E todos nós temos essa dificuldade, pessoal. Eu sou o primeiro a me ver nisso aí, nessa dificuldade, tá? Oi, Fernando. Fala. E para conciliar tudo isso com essa sociedade louca, que vive aí a 1000 por hora, via mídia, tá tudo aqui em cima de você, informação, tem como? Tem. Boa pergunta. Esse que é o desafio, né, Fernando? Esse que é o desafio. Boa pergunta essa, né? Como conciliar tudo isso com as pressões que a gente sofre, sociais, financeiras, institucionais, né? Pessoal, essa é a nossa época. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso desafio. No passado eles tinham outros desafios, né? Mas hoje o nosso é esse. E nós temos que acreditar, né, Fernando, que nós temos a inteligência para isso. Que nós temos informação para isso. Que nós temos condição. Senão não estaríamos aqui, né? Então a gente veio sabendo o que a gente ia enfrentar. A gente veio consciente das ferramentas que a gente precisava usar, né? A gente só precisa usar. A Joana de Ângeles, ela diria, e ela diz, que felicidade, um dos conceitos de felicidade que ela usa, é o perfeito ajustamento entre o ego e o self. E a gente pode traduzir isso, o ajustamento entre o espírito e a matéria. Entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Né? A nossa realidade profunda, o self, o espírito imortal que somos, né? E a realidade de fora, o mundo do ego, tá? Que nós somos chamados a viver, mas que não é ruim, é só a realidade, não é ruim, né? Só que nós temos que entrosar uma coisa com outra. Jesus foi o protótipo do ser que conseguiu transitar na vida de relação absolutamente harmonizado self com ego. Isso equivale a dizer que em todas as ações dele, em todos os pensamentos, em todas as atitudes, né, o self estava presente. O self estava comandando a vida de Jesus. O eu divino. Tanto que ele chegava a dizer, eu e o Pai somos um. Ou seja, a minha vontade é a vontade do Pai. A vontade do Pai é a minha vontade. Porque eu estou sintonizado com o querer divino. Né? Pela consciência de Jesus, né? Pela grandeza dele. Nós não estamos desse jeito ainda, né? Vão demorar muito ainda para chegar lá. Mas o evangelho cultivado, a prece cultivada, o discernimento, né, Fernando? E não existem fórmulas prontas. Aprendendo, cada um tem o seu caminho, tem a sua subida. A subida que foi do outro não vai servir para você. Né? Pode ajudar, mas você vai seguir o seu caminho, né? Tirando as suas conclusões, né? Então é um desafio mesmo, né, pessoal? Ok? Muito bem, pessoal, nós terminamos aqui, tá? A reflexão de hoje a respeito da justiça, da lei da justiça e do reino, não é? Que o Evangelho nos traz, né? No Novo Testamento.